Elas Isso, não conseguem. mas quando vocês conversaram, vocês tiveram aquela reunião entre vocês, né? Para poder ter acesso e tal. A gente conversou bastante. Mas então, aí Sim, aquele acesso foi. que ele estava querendo ter era um acesso ao seu Google ou ao seu Facebook? Não entendi, então. É, ao Facebook, né? Ele é um acesso ao Facebook que é até da Patrícia, esse Facebook, né? Foi tudo feito, até acompanhei a reunião aqui, foi tudo feito dentro do Facebook, né? Agora, aí eu não sei, por isso que eu mandei para você tentar me ajudar. Eu não Uhum. sei se aquela página ali, por exemplo, aquilo ali tá chegando para mim a propaganda, né? Tá chegando no meu Facebook. Então, aí eu tô vendo por ali. Toda vez que eu abro, na maioria das vezes aparece para mim. E aí eu fui fazer o teste esses dias para ver se eu conseguia bloquear alguns comentários lá, algumas coisas, ou responder. E não estava conseguindo, porque as meninas aqui não conseguiram. Eu falei, deixa eu ver. E aí, assim, aí que eu fui entrar naquele Simpla lá, e tá com o símbolo diferente, né? E Parece, tá uma página que não tem nada. O foi um Facebook, parece que foi que criado que por ele para acontece? poder lançar o anúncio. É, isso, parece que foi criado para lançar o anúncio. Mas eu achei ruim porque, assim, até você, nas aulas que você dá, você preza tanto, assim, Sim, de você clicar, né? Vamos supor, porque vamos dizer que a pessoa não queira clicar no WhatsApp. Ah, mas deixa eu ver essa clínica. Ele clica ali, ele não tem informação nenhuma. tá. Primeiro que o símbolo tá diferente, você viu? Eu, Uhum, eu até não reparava no símbolo. A Larissa hoje na reunião aqui falou, doutor, até o símbolo tá diferente. Aí eu fui ver, aí falou, vou fazer um vídeo aqui, e mandar pro Leandro, pra ele uhum, ajudar a gente nisso aí. Porque o legal era cair no Facebook. O Facebook tem tudo lá, tem os vídeos que a gente fez, tem tudo. Então a pessoa, ela tem as informações ali. Aí do jeito que tá, eu só consigo, igual eu fiz o vídeo para você, só consigo abrir aquilo ali, né? Aquele uhum. vídeo da postagem, né? Não, ótimo. E para responder também a gente não consegue por ali, né? Tá. Porque não está no Facebook nosso. Achei muito estranho. Nunca vi isso, inclusive, tá? Inclusive, porque o que eu imaginei é que todas essas postagens, essas publicações pagas iam ficar dentro do Facebook, entendeu? Isso, mas Ia é isso ficar mesmo. tudo lá. Só que não tá. A gente abre, você viu que eu abri o meu Facebook lá, né? O que a gente usa, que tem tudo lá, não tá essas postagens lá. Aí eu achei que ficou ruim, porque aí o paciente não tem informação, né? Não, concordo plenamente com você, tá? Finalizando aqui, esse vai ser o primeiro ponto, que eu já vou fazer contato com ele, tá? Para poder. Vocês detectaram isso foi ontem? Foi agora, essa semana, semana passada, eu Tá. insisti com a Larissa, entra lá, responde e tal, vamos ver isso e tal. Aí Sim. ela me mandou, eu tive fora uns dias, ela me mandou, não estou conseguindo. E aí no fim de semana eu falei, eu vou tentar entrar na página lá para ver. E aí que a gente percebeu, hoje a gente fez uma reunião aqui um pouquinho antes para ver. Aí Uhum. tem a voz da Joyce lá no vídeo, que ela tá me Sim. ajudando nisso aí, né? Ótimo, ótimo. Mas isso aí eu vou ver com ele. Realmente, até fiquei surpreso, porque não é o método e eu nem sabia que ele tinha feito dessa forma. Aparece É, para mim, porque também aparece para mim aqui, que de qualquer forma eu fui tá. seguindo vocês. Então, por isso que eu até mandei umas mensagens, gente, tá ficando gente sem responder e tal, isso aqui. Era uma observação Foi que eu vi ali, mas isso. não entendi também nem como é que ele cadastrou esse cartão. Porque para fazer isso, Então. nada ele tem que ter cadastrado o cartão, mas ele deveria ter cadastrado o cartão lá da conta que vocês já têm. É, inclusive, até o endereço lá tá o antigo, o endereço lá da outra rua, né? Então, eu não entendi, ele não consegui compreender, porque Tá. tá tudo prontinho lá, o símbolo, tudo, né? Certinho, não consegui entender, não. Ele respondeu para a Larissa que ele está postando no Facebook que ela passou, mas o que ela passou foi esse, foi outro, né? Inclusive eu estava aqui na reunião, a gente olhou tudo, Uhum. né? É isso Ele aí pediu mesmo. que a gente... Mas eu vou É, verificar, porque provavelmente ele vai me falar isso. Ah, mas esse foi o Facebook que me passaram. Mas é um Facebook que não tem nada, parece um Facebook criado recentemente só para não aquela tem nada, postagem. parece que foi criado por eles. Isso que a Larissa falou, Sim. doutor, eu acho que ele criou uma página para postar isso aí, porque
aquele símbolo, a gente não tem aquele símbolo, um É, S, um S, não, não, nada tá, a tá tudo ver. errado. Mas pode deixar que É, eu vou olhar essa parte aí com você, tá? Eu até pedi para tá que ele bom. me enviasse um relatório. E dentro da proposta que eu sempre faço com relação à propaganda, eu gosto muito do Google. Eu já falei isso com você, né? Eu gosto Falou, do falou Google, sim. mas como a gente está começando o patrocinado agora em Santa Isabel, a gente tem que entender aquele que a gente chama de comportamento de compra. Aonde estão esses Sim. consumidores? Estão no Facebook, É, Instagram, no Google, né? Então, esse aham. primeiro momento tem que se testar. Mas no relatório eu não vi Google. Você tá fazendo algum patrocinado e você combinou com ele algum patrocinado de Google? Não, ele que ficou por conta dele fazer onde achar melhor, né? Tá, Ele, eu já vi no Facebook e vi no Instagram também, tá. tá? E você está investindo quanto por mês? Então, eu falei para ele 1.500. Aí tá caindo no cartão assim, cai, acho que é desse jeito mesmo, cai É, aos picadinho, né? pouquinhos. Não deu os 1.500 ainda, estou acompanhando lá. Tá, A gente começou dia 20 vai dar um mês ainda, dia 20 de março a gente começou, né? tá. Então, quantos Então, hoje é dia criativos que estão 15. rodando? São quantos criativos você entregou para ele? Nós entregamos cinco criativos lá. 5 criativos Mas tá, produzidos por você. eu entreguei três produzidos por mim e dois daqueles que você me mandou, que tem um que tem até a sua mãe, né? E tem um outro da senhora, que é aqui de São Paulo. Só que esses eu não vi ainda. Ele só postou, eu só vi os meus lá, né? Eu vi dois, os meus ele postou. Agora tem aquele que a sua mãe está fazendo crochê, né? Eu achei interessante. Aqui, principalmente aquele de São Paulo lá, Da paciente. que, que a paciente fala de São Paulo, deu certinho. Aí eu mandei esse para ele também. Tá. Existe um caminho que é feito com o marketing, que é exatamente assim, a gente normalmente não entra com todas as propagandas de uma só vez, tá? Aham, Porque tá, primeiro a tá. gente entra para ir testando o público mesmo, para ver Isso. quem Não, quem é quanto a a isso, eu tô pessoa. tranquilo. Eu notei que ele tá colocando essas aí, eu tô bem tranquilo. Eu falei, eu não entendo tal. Aí é só essa parte aí mesmo essa Tá. página que eu não entendi. Aí, Inclusive, só dar um pode falar. feedback. Como a cidade é pequena, eu noto que tá rodando, viu? Porque eu tenho ido nos lugares, que coisa interessante, né? Eu tenho ido nos lugares e as pessoas estão falando: Ah, vi seu vídeo lá, você está aparecendo para mim lá no Facebook e tal. Esses dias eu fui numa loja de material elétrico ali, deu um defeito aqui no compressor, fui lá, tem até conta lá, o pessoal me conhece. Ah, o doutor aí tá aparecendo lá no Facebook, o doutor tá cheio dos vídeos. Tá chegando então, né? Tá chegando, né? Eu É fui no verdade. restaurante também. Fui num restaurante há uns 15 dias atrás também. Aí uma paciente minha lá apareceu para mim lá, eu fiquei olhando assim, doutor Zé Orlando que tá falando ali. Interessante, interessante isso. Mas é o seguinte, ó, alguns pontos que é importante a gente pensar, tá? Eu vou conversar com Aham, ele sobre qual é o trajeto que ele está pretendendo percorrer de criativos. Por quê? uhum, Quando a gente pensa na questão dos criativos, que é um método dele, tá? Por isso que eu estou te falando, o tá, método dele, eu vou questioná-lo com relação a isso. uhum, Normalmente você precisa dos criativos, que são aquelas artes fixas, aqueles carrosséis, aquelas fotos, precisa deles, sei, por quê? uhum, Esses são criativos que, para mostrar assim para as pessoas, olha, aqui na Simba faz implante. Olha, aqui tem uhum, implante, né? As pessoas começarem a ter cada vez mais consciência de que você tem. Existe o criativo em que o doutor aparece falando, ou seja, onde ele tem que trazer ali a credibilidade, porque ele é uma autoridade, uma credibilidade para a clínica, e existe o criativo do paciente falando. Entendeu? uhum, Então, a gente faz esse tá, ciclo, né? E no primeiro uhum, mês é um mês normalmente mais fraco, porque ele vai testando esses criativos, quem vai clicando, para ele entender assim, qual que é o perfil? É mulher? É homem? Qual que é a idade que está clicando ali? E a partir tá, disso, aí eu estava conversando com a Joyce, com relação até ela compartilhou comigo a planilha de vocês, de é, pessoas que entraram em contato, agendaram, desmarcaram, e depois e teve um que compareceu. Aí, só te adiantando. Nesse processo, eu mandei para as meninas, acho que eu mandei para você também,
a regra dos 5 contatos. Foi, mandou sim, A regra mandou. dos 5 contatos, que ontem eu conversei com a Joyce sobre isso, tá? É muito importante que ela faça a regra dos 5 contatos, porque realmente as pessoas tendem a clicar muito por curiosidade. Mas É, esse curioso, ele pode se tornar um paciente. Quando ele vem por curiosidade, ele pode ser um paciente, se nós começarmos a exercer a regra dos 5 contatos. Realmente ela tem que acontecer a cada 2 dias, ou no máximo a cada 3 dias, ser enviada novamente uma mensagem, igual eu coloquei lá, não sendo insistente, mas sendo persistente, tá? Porque assim a gente tá. consegue manter vamos dizer assim, a Simpla no radar dessa pessoa, tá? Porque o que que Sim. acontece? Quando ela clicou na propaganda da Simpla, nesse momento, ela ativou o Facebook para que ele mande propaganda de todas as clínicas de Santa Isabel para ela. Ah, tá, Por entendi. isso que a gente tem que fazer a regra dos 5 contatos, porque nesse momento, aquelas pessoas que clicaram na sua propaganda começam a receber propaganda de outras clínicas. E as outras clínicas, elas vão fazendo contato também. Então, a gente não pode perder, vamos dizer assim, essa guerra dos contatos, sabe? É, Porque tá. como ela vai começar a receber, desculpa, como ela vai receber mais propaganda, uma vez que ela clicou naquele comercial, ela automaticamente vai começar a receber muita informação. E informação diferente, o implante de 72 horas, o implante de 24 horas, o implante de 6 meses, implante que tem isso, implante que tem aquilo. E aí a pessoa começa a ficar muito confusa. E sabe o que é interessante? Ela esquece qual foi a clínica que ela clicou primeiro, Entendi. tá? Tá. Então, o que acontece? Ela começa a receber tanta mensagem que ela começa a se vincular com aquela clínica que começa a manter contato com ela. Por isso que é Aham. importante. Eu fui olhar lá na planilha, até onde eu vi, os 5 contatos não estavam acontecendo. Então, até conversei com ela, falei, Joyce, é para fazer, mas não respondeu. Eu falei assim, não, então, a regra dos 5 contatos Aham. é para o paciente que não responde. Exatamente. É, E às vezes naquela hora ele como estava com pressa, no dia seguinte, não sei o quê. Tanto que a última mensagem é aquela assim: estou me despedindo de você. Costuma na última mensagem ele falar que vai falar. Que ele também, ah, meu fala. Deus do céu, agora eles vão me largar aqui. Então, peraí, deixa eu É. aproveitar que é a última mensagem e falo. Então, isso faz sentido. Então, depois, eu até falei com ela, mas só observa, tá? Se ela Tá, está certo. fazendo. Outro ponto que pode falar, você quer falar alguma coisa aí dessa parte? Não, é que eu conversei com ela um pouquinho antes também sobre isso aqui de manhã. Eu chamei para a gente ver essa questão do marketing mesmo. Aí ela falou que você orientou e ela vai fazer a regra lá. Ela falou a mesma coisa, doutor, eles não. Tem gente que me deixa no vácuo, não fala nada. É, não, Aí eu falei, normal, mas. normal. É. Aí eu falei, mas faz então a sequência que o Leandro. Ela falou que vai fazer sim, Isso. tá? Ela trouxe para mim a planilha direitinho também, mostrou aqui agora, pô, Isso. tá? E aí a gente tem que lembrar do funil de vendas, né? O funil de vendas, inclusive, depois a gente consegue lançar ele lá no controle odonto para você ver. Eu vou te mostrar onde que Tá. fica ali. Funciona da seguinte forma: existe uma métrica de que para que você feche um contrato, você precisa pelo menos de 5 pessoas aparecendo na sua clínica. Vamos supor que vocês hoje aí estejam com uma uma conversão de pacientes que não são indicados, tem isso, tá? Aham. Pacientes simplesmente chegaram até você por causa de uma propaganda. Vamos supor que de cada 5 pacientes que façam um agendamento com você, um só fecha. Isso quer dizer que nós vamos precisar de pelo menos 5 pessoas agendando, tá? Comparecendo, Aham. fazendo orçamento, para você conseguir fechar uma. Tá, tudo bem. Essa é a métrica de paciente de tráfego pago, tá? Uhum. Só que desses 5 que agendaram, a gente tem 15 que agendam e ainda não comparecem. É. E desses Uhum. 15 que a gente não comparece, ainda tem mais 30 que simplesmente clicou e nunca deu notícia. Então você vê, se é só uma simulação, tá? Para que a gente chegue naquele aquele um paciente que fechou com você, eu precisei de 30 pacientes iniciando o contato. E a gente vai afunilando, por isso que a gente chama de funil, para chegar nesse um. Mas você É, vai falar assim, funil. mas Leandro, vale a pena, né? A gente fazer uma propaganda para 30 pessoas olharem para a gente, só uma fecharem? É aí que existe, relembrando lá da época da mentoria, um negócio chamado ROI, que é o retorno sobre investimento. Como que funciona o ROI? Eu tenho que ver o Uhum. seguinte, peraí, quanto que você investiu de propaganda neste mês? Falei assim, Leandro, eu investi R$ 1.500. Perfeito.
quantos contratos você fechou? Desculpa, qual o valor do contrato que você fechou? Ah, eu fechei um protocolo. Quanto que foi? 15 mil. Nossa, não, peraí, você teve 1000% de retorno. Porque às vezes a Retorno. gente fica preso e fala assim, nossa, mas eu achei que fosse vir 15 pacientes. Bom, 15 pacientes, cada um fechando R$ 500 é uma coisa. Agora, se vier um paciente que fecha um tratamento de 5 mil, de 8 mil, aí já é outra coisa, tá? É. É. Então é assim que Uhum. a gente vai trabalhar. É porque a gente está acostumado a trabalhar por indicação. E o trabalho É, por indicação. indicação são pessoas que respondem, são pessoas que conversam, são pessoas que comparecem na consulta e não, são pessoas que Uhum. acabam fechando. Já o público que vem de tráfego pago é exatamente isso. E não é em Santa Isabel, não, tá? É no Brasil Tá. inteiro. No É Brasil assim mesmo, né? inteiro. Uhum. Ele se comporta dessa forma que a gente diz assim, quem são essas pessoas? Quem são? Sabe quem são as pessoas? Somos nós. Nós também Uhum. temos esse comportamento. Você É. provavelmente já clicou, apareceu um pacote de viagem, de um hotel. Você, É. clique, sabe mais. Você clicou, aí apareceu aquela conversa assim, olá, que posso. Olha isso não, deixa para lá. É. Sabe? Isso acontece muito com o curso de odontologia, né? A gente recebe muita coisa de curso, né? Curso online, ou curso Sim, até presencial. Você olha aqui e fala, cara, esse curso me interessa. Aí você acaba clicando, saiba mais. Aí eles te mandam mensagem e tal. Aí você vê que é uma data que você não dá, é, aí você acaba não respondendo mais. Fala, isso. eu cliquei, mas para mim não é viável, não. É isso mesmo, Então, né? nós somos essas pessoas também. Só Aham, que é. em outro nível, tá? Em outro nível. Funciona assim. Aham. Mas vamos lá. Outro ponto que me chamou a atenção, José, é o seguinte. A Joyce que fez esse primeiro atendimento do paciente que compareceu. Foi ela. Isso. É, sim. É, Eu pode é. falar. Não, então, pode falar. Não, quer dizer, eu vi que a sua agenda está cheia, e aí Aham. eu vi assim, peraí, essa é uma possibilidade, porque aqui a gente tem, é o doutor Yuri quem atende, quando o negócio fica enrolado aqui nos atendimentos de primeira consulta para mim, Uhum. o Yuri que vai absorvendo, agora o Felipe está absorvendo também. Só que é o Tá. seguinte, o que que aconteceu aqui comigo? Por exemplo, quando eu viajo, alguém tem que atender, alguém tem que, não, né, não pode parar os orçamentos, alguém tem que fazer isso para É, isso mim. que eu ia falar, né? Eu treinei o Yuri e treinei o Felipe para poder fazer a primeira consulta. E o treinamento é o treinamento de vendas que está lá na plataforma. E por que eu Uhum. estou falando isso com você? Se você falar assim, Leandro, eu vou treinar a Joyce para fazer avaliação, pelo menos desses pacientes que vêm de internet, que é um paciente, tipo Isso, assim, né? ele não está Uhum. vinculado a mim necessariamente. Apesar de que, vou te avisar, que como você é a cara do negócio e como foi Uhum. você que eles viram na propaganda, normalmente eles gostam de ver você. É isso. Uhum. Tá? Então, eles estão mais É. vinculados a você. Então, o que que acontece? Senão fica parecendo assim, se você falar assim, não, eu vou colocar só a Joyce, certo? Então, não precisa fazer propaganda, não, bota a minha cara aí. Pega as propagandas que eu tenho pronta e coloca aí. Ninguém nunca vai me Uhum. ver na clínica mesmo. Por isso, tem que tomar cuidado, Sim. tá? Esse é o primeiro ponto. Tá. Segundo ponto, eu não lembro dela ter sido treinada para vendas. Não, não foi. É, Eu treinei ela, igual você treina, eu fiz um treinamento com ela a respeito disso. Quando eu coloquei ela ali, eu falei, Joyce, vamos fazer o seguinte: esses pacientes que vão vir da internet, eu não vou absorver eles, não. Eu vou passar para o meu colega Luiz, que até agora ele não trabalhou com a gente, porque não tem ainda um fluxo para ele, mas eu vou passar para ele. Aí ela me entrou em contato comigo, porque esse rapaz quis agendar, aí eu estava fora, foi na sexta-feira. Foi, Joyce, então, já que está disponível, marca. Eu fiz um treinamento com ela antes, eu abri ali a tabela de preços, tudo, e abri como que faz um orçamento de implante, né? E mostrei para ela, entendeu? E falei, ó, Joyce, você vai fazer assim, você vai analisar assim e tal, e tudo você deixa um pouco em aberto, porque eu vou avaliar. Inclusive, eu falei com ela hoje, falei, vamos marcar o Reginaldo de novo agora comigo, porque ela pediu os exames, ele não tinha tomografia, radiografia, nada, né? Então, ela fez, acho que era um protocolo inferior e alguns implantes superiores. Aí ela fez, ele entendeu bem, só que ela falou, ó, agora nós vamos pedir o exame, você vai retornar e já vai ser com o doutor José Orlando, que ele quer ver. Agora eu até falei com ela, vou entrar em contato com ele essa semana para ver como que tá, se ele fez a tomografia, se ele vai voltar. Fala que eu tô querendo ver o caso dele e tal. Aí, então,
foi uma maneira que eu tive de da gente não perder, porque ele entrou em contato semana passada e ela que aí eu, como eu já tinha treinado ela, eu falei, Joyce, pode fazer daquela maneira que eu conversei com você, de tantos implantes, né? Protocolo Hum, 4, 5 implantes inferiores, tal. Orientei ela direitinho, a protocolo de acrílico, como que é, tal. tá. E ela fez direitinho. Mas ela não foi treinada com vendas, não. A gente pode, eu vou falar com ela fazer lá o É isso que eu vou curso. perguntar. Você quer que eu abra para ela o treinamento de vendas? Pode abrir, Porque sim, ele pode. não é aberto a ela, tá? Aí eu vi Tá. uma mensagem que você mandou do grupo para abrir o Canva para ela também, não é isso? É isso, porque hoje as meninas mandaram lá, eu abri tudo, aí eu repassei para ela, eu Uhum, transferi para ela. Só tá. que ela falou que não conseguia abrir. Aí eu pedi para elas abrirem para ela lá, Não, se porque puder, ela que vai me ajudar nisso aí. tá. Então vamos lá. O que que a gente tem aqui? Com relação a Joyce, tá? O que que na conversa com ela também observei? O paciente de internet, ele é um paciente diferente, novamente, do paciente que é de indicação. Uhum. Então, a minha sugestão para vocês é que evitem fazer com que o paciente retorne uma segunda vez para a apresentação de um orçamento novamente, tá? Porque Ah, existe tá. uma chance dele não retornar, Uhum. tá? Por quê? Porque existe uma chance. Tomara que ele retorne. É porque ele não necessariamente se vinculou à clínica ainda. Se a Joyce não Uhum. fez uma apresentação, uma performance boa de Uhum. encantamento, de venda com ele, Sim. ele foi lá e no final de semana falou assim, nem me passaram valor. Conversou, mandou fazer exame e não me passaram valor. O que eu Tá. sugeri a ela, que é uma sugestão, tá, ô José? Vocês podem Tá. aceitar ou não. Para o paciente de rede social, de impulsionamento, né, que eu cheguei para vocês, mesmo que você não tenha o exame dele, que você faça um orçamento raso, prévio, do que seria. Tá. Já ele tem que sair daí com uma negociação, mas com uma observação bem grande no orçamento dele. Pode haver alteração no plano de tratamento após feito raio-x. Então, é um paciente que ele vai, assim como ele foi curioso para clicar, ele vai curioso na sua clínica também. Só que chegando Tá. aí, se você não mata a curiosidade dele, pode ser que ele não retorne. Então, o que eu sugeri a Uhum. Joyce foi o seguinte, Joyce, quando aparecer um paciente assim, você vai assim, um protocolo superior. Ah, mas eu não sabia se ele tinha osso ou não. Não tem problema. Você pode fazer Uhum. um orçamento de 6 implantes com protocolo de resina para ele. E aí o importante desse momento é você explicar, dar muita informação. Ele se sentir muito seguro com você, né? Você mostrar que é uma autoridade no assunto, que a clínica tem história, que fala dela e entrega para ele um valor onde depois ele tem que sair com esse negociado, não pode, esse paciente não pode sair daí sem negociação. E o pedido Uhum. de raio-x, falou assim, olha, agora para a gente confirmar este orçamento, eu vou precisar da radiografia. Por quê? Se aquele resultado de exames ali, desculpa, se a informação que ela passar para ele, mais o valor que ela passar for algo que ficar adequado para ele, ele vai correndo fazer o raio-x. É. Eu estou tentando entrar aqui porque eu acho que ela fez, sabe? Ela fez o orçamento. Estou tentando entrar aqui Fez no não. controle. Fez, não? Não, eu acompanhei, eu entrei na ficha do Ah, paciente, eu até fiz contato mas- com elas para saber o que que aconteceu, não entendi. tinha anotação nenhuma. Então tá. Então não fez, não. Isso aí eu não. Eu pensei que ela tinha feito, Não, mas fica né? tranquilo. O nosso papel aqui, igual eu te falei, a gente monitora, Não, tá? claro. Aí eu te É. passo. Então, Não assim, é como não bom. foi feito, e é um paciente que é curioso, ele saiu daí mais curioso novamente. Então, não sei como é que vai Aham. ser a facilidade. Porque se ela tivesse falado assim, olha, vamos supor, tá? Para fazer esse seu trabalho aqui, vai ficar em 15 mil. E aí ele já Uhum. passa lá na Larissa. A Larissa já faz o processo de negociação. Onde ele vai falar para ela que ele pode pagar no máximo R$ 1.000 por mês, vamos colocar assim, né? E aí ela faz a negociação, dá uma entrada, parcela, vê como é que vai ser, já mostra para ele que existem possibilidades de pagamento, seja Pix, cartão, boleto, não sei como é que você faria isso exatamente para este caso. E aí esse paciente ele sai mais animado, ele sai dali com uma possibilidade. Quando é assim, Uhum. normalmente no dia seguinte eles fazem uma panorâmica ou a Sim. tomografia.
E aí já Tá. chega para você o exame. Quando chega para você o exame, aí somos nós quem temos que fazer contato com ele, no caso a Larissa, né? Fala assim, olha, doutor fulano, acabou de chegar seus exames aqui, o doutor José Rolando já olhou e ele quer conversar com você para poder te explicar tudo que vai ser feito, nem dizendo nem sim, nem que não. Ah, mas vai dar para fazer? Não, ele falou que quer coisa, que ele ficou muito feliz com o resultado. Quando o paciente retorna, aí sim é muito importante ele, vamos supor assim, nesse momento, conhecer você, tá? Conhecer a É. pessoa que vai fazer a cirurgia, onde você vai explicar, ó, vai precisar de levantamento de seio. Não, não vai precisar de levantamento de seio. Entende? Para que Uhum. você dê um andamento. Só que aí, nesse momento, você já criou um relacionamento com ele. Então, minha Sim. sugestão que eu dei para ela foi essa, assim, mesmo que seja um orçamento básico, deixa É. escrito no orçamento assim, pode haver alteração depois do resultado do raio-x. E o que que a gente chama de Uhum. orçamento básico? A gente não, é aquele orçamento do LTV, a gente não entrega tudo que vai precisar ser feito. A gente faz um orçamento isca, na verdade, que é assim, olha, vou colocar aqui para a gente fazer os implantes primeiro, direitinho, 6 implantes. Posso depois fazer o da prótese para você, ou já posso colocar a prótese, mas eu preciso ver como é que está o osso. Você entrega algum número para ele e algum tipo de negociação. É isso que ele precisava saber, para ele saber se ele vai ter condições ou não de continuar com vocês. Então, imagina agora. Perfeito. É. Olha só como que seria muito mais fácil. Agora a Larissa está entrando em contato com ele para falar assim: Ô, senhor João, o senhor esteve aqui conversando, a gente fez aquela negociação, já vi aqui direitinho que o senhor viu, que você quê. O senhor ficou com alguma dificuldade com relação ao plano de pagamento? Quer que a gente converse novamente? Só que nesse momento, ela vai estar ligando para ele assim: senhor João, o senhor já fez raio-x? O senhor já fez a tomografia? Só quer que eu agende de uma vez? É. Entende? Ela vai começar a ficar aquela chata que quer reagendar ele, quando na verdade ela já poderia estar renegociando. Fez sentido para você Sim, isso? entendi. Fez sentido, sim. Tá. Eu achei que ela, porque eu autorizei ela a dar, depois eu vou até falar com ela de novo. Eu autorizei ela a dar os valores, né? Eu falei, pode dar o valor. Depois a gente faz alguma correção, tudo, não tem problema, É. Mas né? ela não Eu chegou, achei que até ela tinha onde vi dado o ali, valor. ela não chegou a fazer, não. É, então não fez, né? Mas vamos Ela lá. comentou comigo, mas Tá. não fez, então. Vamos lá. O que me chamou a atenção, que eu estava precisando muito conversar com você, é em relação à forma como estão sendo lançados os seus pagamentos do seu caixa. E eu não Uhum. consegui fechar o seu relatório porque os números não estão batendo ali. Eu, assim, É, é um alerta para você, tá, José? Para mim, aqui, tá. como Grupo Simpla, Uhum. não fez diferença. Mas eu não consegui entender. Aí, na quinta-feira da semana passada, eu fiz um contato com a Larissa direto, pedindo para ela abrir uma reunião comigo. Aí, Uhum. ela não me respondeu, nem quinta, nem sexta. E aí, como Não ela não respondeu? respondeu, eu já deixei assim, eu vou fazer o seguinte, já vou deixar agendado com você segunda-feira, acho que foi 9 horas da manhã, tá? Aí, quando foi, Uhum. como ela não respondia, eu marquei de qualquer forma, tá? Quando foi na segunda-feira de Tá. manhã, eu fiz o contato com ela. Oi, Larissa, ó, tô mandando o link aqui pra gente conversar, não sei o quê. Aí passou uns 15 minutos, eu falei assim, Leandro, segunda-feira é o pior dia para reunião. É muita coisa para resolver e tal, não sei o que, não sei o quê. Vamos marcar um outro momento, exceto segunda. Eu falei, não tem problema não, vou ver aqui uma nova data e te falo. Mas por que que eu estou te falando isso? Porque eu gostaria primeiro de conversar com ela para atender, para depois trazer para você, tá? Uhum. Mas como eu não consegui conversar com ela, então já vou trazer de uma vez para você, que aí talvez você já consiga até conversar com ela. Eu vou compartilhar com Sim. você a tela para você ver o que é que eu estou vendo aqui, tá? Do lado de cá, para ver Tá. se esses números eles fazem sentido aí para você também, tá? Só um instantinho. Perfeito. Tudo certo aqui com relação ao que você está vendo? Está escutando, está vendo o seu dashboard, né? Tô vendo direitinho, Perfeito. tá? O que que nós vamos fazer? Eu normalmente venho aqui, ó, na sua gestão financeira, tá? É uma forma rápida de eu olhar, tá? Eu venho aqui em Uhum. fluxo de caixa,
Normalmente é isso que eu vou fazendo toda semana aí com as unidades, tá? E eu entro aqui em Tá. relatório gerencial, Sim. tá? Quando eu entro em relatório gerencial, a primeira coisa que eu tenho que olhar é falar assim, tá faltando algum item de ter sido lançado? Uma coisa assim que todo mês lançam e chega um determinado Uhum. mês não lançou? Ou, sabe quando você está pagando uma conta que é 350, de repente aparece R$ 7.000? Assim, então, Sim. são sinais de alerta que a gente vai vendo, tá? Então, só para você ter Uhum. uma ideia. O que que aconteceu aqui com relação. Vamos desconsiderar abril, tá? Vamos considerar só Tá. janeiro, fevereiro e março, tá? E aí, o que que acontece? Quando a gente pensa em gastos, eu tenho que olhar se os gastos eles estão meio que homogêneos, tá? Então, você vai ver que eu vou olhando aqui, ó, Uhum. alimentação, o aluguel, tá aqui, ó, 5, aí houve o aumento, que a gente já sabia, né? Que teve o aumento ali de É. R$ 500, aqui. Aparelho ortodôntico, gasto. 1.051, 8.819. É, tem que ver. Então, por coincidência, como eu tenho reunião, domingo eu cheguei da viagem e fui ver isso aí. Aí eu falei, vou ver com a Larissa. Inclusive o aluguel também ali não estava, ela não estava colocado. Hoje ela colocou para mim. Falei, você não colocou aluguel? Eu falei, coloquei sim, coloquei nas despesas gerais. Eu tinha visto. Mas tem um detalhe, ó, Ah, agora, 6.015, 6.510. uhum, o, Aqui o aqui, aluguel né? tá 6.015. Sim, Aqui o aluguel tá 6.510. eu acho que é porque aumentou aumentou, teve um aumento, né? Aqui em fevereiro, né? Não, mas Fevereiro e aqui tá março. 5.500, ó. O, cinco mil e é, quinhentos. Aqui eu aumentou 5.500. 500 e depois aumentou mais Uhum. 500. É isso? É por causa do IPTU, né? O IPTU, mas o IPTU tá separado aí, né? Deixa eu Então, ver. aí o Ah, não, IPTU tinha IPTU que ter não tá. entrado aqui embaixo. Você tá vendo o meu mouse? No Na tela ou IPTU não não? tá Tá. aí. Aqui, ó. O É, IPTU ele deveria ter vindo aqui, ó. Mas o IPTU é, aqui, você vê, o mês não que tá você errado. teve um valor maior de aluguel, aqui embaixo você está pagando IPTU. Mas Não, não. isso aí não deve ser IPTU, não, porque o IPTU é mais caro que isso aí. O IPTU acho que é uns R$ 400. Mais de R$ 400, tá? Aí Então, tá errado, precisa ver mesmo, né? então é por isso que Para eu esses tô. 8.000 aí de aparelho ortodôntico tá errado, com certeza, porque não ia gastar isso tudo, não. É aparelho ortodôntico que deve ser o protético que faz pra gente, né? Aí ele não gasta isso tudo, não. É Então, vou difícil. colocar aqui, ó, só para você ter uma ideia, tá? Porque a gente está vendo aqui Tá. por enquanto, tá? Eu vi aqui a questão do IPTU, tá? Que não que ele está aqui, mas pode ser que ele esteja errado. E o que me chamou a atenção foi exatamente essa discrepância do aluguel aqui, ó, de 1.500, É, do 6.015, depois 6.510. porque assim, ó, esse 5.500 ele é de janeiro? Janeiro, Janeiro. Então, janeiro não paga o IPTU. O IPTU ele é dividido aqui em 10 parcelas, né? Então, ele começa a primeira parcela em março. Ele tá? começa a partir de março. Aí, nesse do meio aí, já estava com aumento. Esse 6.015 teve um aumento em fevereiro. Do Então, está aluguel. com aumento do aluguel. Aí, depois, esses R$ 500 aí, ou quase R$ 500, é do IPTU. Tá. Só tem que conferir direitinho o valor certinho do IPTU para a gente colocar separado aí. Isso. E tentar entender o que que seria isso aqui, ó. Tem que tentar isso aí também, porque não é esse valor, não. Tá Tá. errado. Continuando. Aparelho ortodôntico. Aí, por que que eu queria chamar atenção para você nisso aqui? Por quê? Eu entendi que provavelmente aqui você deve ter comprado alguma boca de bracket, alguma coisa assim, tá? Uhum. Aqui eu não entendi por que foi tão baixo. É. E aqui eu tive a sensação assim, será que esqueceu de lançar aqui, jogou tudo aqui? Só que tem um detalhe com relação a esse valor aqui. Se você está vendendo Invisalign aí, e você está Uhum. vendendo pelo InvisaPay, ou seja, o paciente que está pagando direto para a Invisalign, será que ela lançou aqui o pagamento Ah, do paciente tá. está pagando para a Invisalign aqui nos seus gastos? Não, aí eu tô lembrando agora aqui. Eu acho que aconteceu aí foi o seguinte.
teve um paciente, houve um erro de comunicação meu e dela aqui. Teve um paciente que fez o orçamento de comprehensive, né? E aí ela falou comigo assim, e ele estava ansioso para colocar. Ela falou comigo, doutor, eu fiz o planejamento, estava esperando o link, né? Ele pagar o link. Ele veio aqui um dia e pagou para ela o valor da clínica. Ele veio e deu a entrada da clínica. Aí ela falou assim comigo, doutor, pode pedir os aparelhos que ele já pagou. E aí até foi uma reunião que eu fiz com ela. Aí o que aconteceu? Eu pedi e na verdade ele tinha pago só o meu valor, ele não pagou o link. Então o que aconteceu? Expirou o prazo do link, aí nós tivemos que pagar o alinhador por fora, entendeu? Eu tive que pegar o valor com ele, nós antecipamos esse pagamento, entendeu? Ele passou no cartão, nós antecipamos para poder pagar isso aí, para não pesar tanto na clínica. Tá, então peraí. Então, na verdade, esse paciente pagou Na verdade, ele pagou. para a Foi assim, clínica. ele pagou na clínica, ele passou o cartão na clínica, Tá. entendeu? O que aconteceu foi o seguinte, houve um erro aí, né, de comunicação, porque ela falou comigo assim, doutor, eu fico aguardando, na hora que o paciente, eu faço tudo, eu faço o orçamento, e já mando, já começo a fazer o planejamento. Só que eu só aprovo quando o paciente paga o link. E ela me Isso, mandou uma mensagem assim, pode pagar que ele já acertou. Só que ele acertou só o valor do da trabalho. clínica, do trabalho, da manutenção, vamos dizer assim, da montagem, planejamento, da manutenção. E aí eu pedi, quando pedi, eu falei, Larissa, parece que a Invisalign está me cobrando aqui, parece que não, ele não pagou o link. Não, doutor, ele realmente não pagou o link, não, ele pagou o valor da clínica aqui. Falei, então, agora tem que chamar ele aqui de volta. E na época que ele foi, aí falando com ele por telefone, ele falou, não, tudo bem, vocês me falam o valor, aí a gente cobrou dele o valor para ele pagar. Então ele passou o cartão, aí a gente antecipou esse valor para poder não dar o desfalque aí na clínica, né? Ótimo. Tem problema. Só temos que confirmar, José Orlando, qual que é o nome desse paciente? Inclusive, é seu primo lá, é o, É o o Júnior? Nelson, o Nelson, O Nelson? Nelson, Peraí. Porque o que que acontece? Temos que confirmar se ela deu entrada no caixa de vocês desse valor. se É, entrou no caso, né? deixa eu entrar aqui, ó. Nelson Benavides. Olha, até onde eu estou vendo, não. Deixa eu ver aqui. Já conseguiu abrir aí, né? Uhum, tá aqui, ó, Deixa eu ver, peraí. na tela aqui, Deixa eu ó. ver. 4 de 2 é esse aqui, R$ 708. Não, não, não é isso não. Setecentos e Ah, oito então é reais é só a porque mão de obra. ela tá colocando aí esse 708, eu acho que é o cartão mesmo, é o Vamos dar uma valor que olhadinha aqui, ó. Vou pegar os contratos aqui. Tem aqui, ó. Nesse contrato aqui de baixo, ó, é planejamento e acompanhamento, comprehensive, tá Uhum. aqui. E ele já aprovou, mas não, aqui consta que não começou o tratamento. Nesse contrato aqui seria restaurações e nesse contrato aqui seria uma cirurgia exploratória e o implante. Ou seja, o Isso, que que eu é. estou querendo te mostrar aqui, José? Vocês estão com a saída, Ah, não tem entrada, né? mas não tem entrada. Ou seja, Ah, seu não. caixa ficou no vermelho. Vai ficar no É, vermelho. tem que ver com ela lá, por que que ela não colocou essa entrada, que eu confiei que ela tinha colocado. Até a gente Uhum. correu atrás, eu sentei com ela lá para a gente ir no Saúde Service e antecipar. Inclusive, não tinha, ele já tinha ele tinha pago já uma ou duas já. Vou confirmar direitinho, vou reescrever tudo direitinho isso aí. Então ela Ótimo, não tá? colocou ali, tem que colocar. Tem Perfeito. que Então, assim, só colocar. por isso que eu falei com você assim, eu fiquei um pouco preocupado, porque já Aham. era para eu ter fechado o relatório de vocês.
Mas quando eu entrei, eu vi tanta inconsistência Uhum. e não fazia sentido eu fechar esse relatório. Mas só por que que eu estou falando isso? Que se ela não faz esses lançamentos corretamente, José, você vai ter a sensação de que a clínica não está dando lucro. É, verdade. E você Né? vê aqui, só que nesse lançamento a gente está falando provavelmente em R$ 8.000. É, sim, Teve com a certeza. saída, tá tudo bem. Mas aqui no caixa de vocês não existiu a entrada, É, não teve entrada desse tratamento, é tá? verdade. Mas vamos Né? continuando aqui. Vamos lá. O que que acontece? Lembra que eu falei assim, muito cuidado com esse item aqui, ó. Aquisições diversas. Pelo amor de Diverso. Deus. Evita ao máximo, porque o que que é uma aquisição diversa? O que que foi Uhum. comprado? É, tem Entende? um monte de coisa. Aham. Tá perdido, ou seja, elas podem comprar qualquer coisa para elas lá e jogar ali aquisição diversa, né? Um perfume É. da moça que estava passando aí, estava vendendo. Então, assim, minha Uhum. sugestão é ver com ela o que é que no Discriminar mês de sempre. janeiro foi lançado como aquisição diversa e ali trocar. É. Isso aí foi. Quer ver? Isso foi uma. Eu lembro disso aí. Foi alguma coisa que pagou. Eu vou lembrar. Ela, só que a gente conversa, mas acaba não se discriminando. Mas foi uma coisa que a gente pagou que era bem aleatório mesmo. Tem que tentar lembrar o que que é. Vou pegar aqui agora. Não, não. Eu Os acho que 500 foi reais que ela a. lançou. Bruna É, Fotos, aquisições diversas. foi os vídeos, né? Esses vídeos ela veio Isso. fazer, É ela me cobrou marketing. 100%. É marketing, né? A gente tem que É, lançar lá em marketing, tá? É, a única tá. coisa que eu não faço, José, até falei com a Larissa, porque ela perguntou, vocês mudaram alguma coisa assim? A única coisa que eu não faço, mesmo aqui na sua frente, detectando isso, é a gente mexer no seu sistema financeiro, tá? Não, sim, com Então, eu não certeza. faço nenhum tipo de correção, não mexo. Eu vi que tem um negócio, eu vou lá, só aponto e aviso. Mas se você entrar depois nessa parte aqui, inclusive, que é auditoria, aqui a gente Uhum, consegue ver todo mundo que clicou em tudo, tá? Aqui, ó. Não sei se você já tá. viu isso aqui, ó. Não, eu Consegue vi, ver eu já todo mundo que reparei um clicou em dia. tudo. É, Então, a gente não faz isso por uma questão de segurança financeira de vocês mesmos, tá? tá, perfeito, não, Então perfeito. vamos lá, continuando. Comissões. Aí foi outro ponto que aí me pegou de jeito mesmo. Eu mandei a pergunta para ela e ela não me respondeu, tá? Que é o Uhum, seguinte: comissões, esse item aqui, que é muito importante, deve deixar ele bem, bem grifadinho aqui, José, por quê? tá, Só um amarelão aqui. Isso aqui significa o que é que a clínica está pagando para os dentistas. sim. Tá? Então, vamos dizer assim, tudo que você produzir aí na clínica vai sair como comissões. E eu Uhum, observei exatamente isso aqui, ó. De novo, ó. 17, ok. 15, ok. 8. Opa, peraí. Tem alguma coisa errada aqui. 8? Será que é só isso mesmo que pagou de comissão? Aí, o que que eu faço? uhum, Eu vou lá no seu caixa para entender quais são as comissões que vocês estão pagando. E eu me deparei com essa situação aqui, ó. O José, é isso que eu tô falando que são só alertas, tá? não, claro, Porque não, assim, eu preciso ver mesmo, porque. é porque é com muita coisa para você resolver, às vezes isso daqui vai passando que você tá assim, bom, com certeza ela tá fazendo. Então, o nosso papel É, aqui está fazendo esse monitoramento, tá? não, claro, não, Como tem que que fazer funciona mesmo. as comissões? Funciona assim, ó. Toda vez que você atende um paciente, vamos pegar aqui o Nelson, por exemplo, tá? Históricos de procedimentos em aberto, tá aqui. Se você não der baixa no procedimento, você Uhum, não recebe, certo? é, É certo. dessa forma. Então, se você Sim, já fez o implante no Nelson e não deu baixa, você não vai receber por esse implante. Você sim, e qualquer dentista da sua clínica, tá? Se uhum, você já fez a exploratória e não deu baixa, você não vai receber. Por quê? Quando você dá baixa, aqui, ó,
Quando você dá baixa, automaticamente o sistema já entende que o procedimento foi realizado pela doutora Maria. E sabe o que que ele Uhum. faz? Olha aqui, ele já vai gerar automaticamente a comissão para a doutora Maria, tá? Em cima Sim. desse valor aqui, que é como foi que ele pagou, aqui, ó, tudo direitinho, ó, tá nos parcelamentos, tá dentro dos pagamentos dela, tá tudo ok, tá? Só que é o seguinte, a doutora Maria vai receber uma comissão por isso daqui. E o controle odonto, de uma forma muito rápida, ele já joga lá no carrinho de procedimentos executados da doutora Maria e vai gerar a comissão dela no mês. Por isso, vamos pegar a doutora Maria em outubro, tá? Se eu Uhum. vier aqui, ó, movimentações, peraí. Se eu vier aqui em comissionamentos, olha aqui, a doutora Tá. Maria, restauração do dente 21, outubro. Isso quer dizer que se eu vier aqui nos comissionamentos da doutora Maria, no mês de novembro, deixa eu ver se foi outubro ou novembro. Outubro aqui, ó. Vai Uhum. aparecer aqui, qual que é o nome da paciente que a gente está falando? Do Nelson, Nelson, né? né? Do Do Nelson, Nelson. né? Aqui, ó. Já apareceu aqui, ó. Ela É. recebendo R$ 70 de comissão por conta Uhum. do procedimento que ela fez. Ou seja, você viu que o controle odonto, a partir do momento que você clica aqui que realizou o procedimento, ele automaticamente já vai lá na ficha da doutora Maria e já joga o valor certinho da comissão dela. Sim, foi. Inclusive, falei assim, mas Uhum. será que é isso? Você pode elucidar essa comissão. Tá aqui, ó. Olha lá, restauração de resina do dente 21. Tudo certinho. O paciente Uhum. pagou 330 e ela recebeu 70. O que que Certinho. acontece? Como que eu faço agora para a doutora Maria receber? No mês seguinte, quando eu chegar aqui, por exemplo, eu chegar aqui no mês de abril, nós estamos agora em abril, Uhum. É. basta eu vir aqui em consolidar, eu clicar Uhum. nesse botão que ele vai gerar isso aqui, ó, processar consolidação. O que que vai acontecer se eu clicar nesse botão? Ele vai gerar para mim já quanto que eu tenho que pagar para a doutora Maria, e esse valor eu não vou clicar aqui, tá? Que esse daqui não tem retorno se eu clicar. Esse valor aqui de 3.250, ele vai cair aqui, ó, no contas a pagar. Agora, para a gente poder pagar para ela. Então vai estar constando aqui o valor que você paga para ela. Ficou Tá. entendido isso daí? Entendi. Entendi, Olha sim. só, Uhum. novamente, tá? Só para a gente confirmar. Quando você Comissão. dá baixa num determinado procedimento lá, automaticamente o controle odonto vai gerar para você aqui, ó, o que que você teria que ganhar uma vez que você deu baixa, né? Você recebeu tudo. E Uhum. aí basta você vir aqui em consolidar. Sabe o que que a gente sugere? A Larissa foi até informada isso, mas a gente pode recapitular isso com ela, que antes dela consolidar, ela abre aqui, ó, ela abre isso aqui e Uhum. envia um print disso daqui para o dentista para confirmar. Doutora Maria, confirma para mim se você fez esses procedimentos aqui no paciente, tá? Todos os procedimentos que você fez estão aqui. O que que vai acontecer? Pode ser que a doutora Maria descubra que ela não deu baixo em algum procedimento. Aí dá tempo dela Sim. voltar lá e dar baixa, ok? Sim. E aí basta ela Perfeito. consolidar. Bom, ficou entendido isso daqui, né? O que que Ficou. aconteceu? Isso que você está vendo aqui, com relação a essas. Pessoal, só um instantinho. Pronto. Isso que você está vendo aqui, ó, significa que a Larissa nunca consolidou o pagamento da doutora Maria. Ah, não consolidou? Não consolidou. Aí Ah, veio a pergunta para mim: peraí, como que ela está pagando a doutora Maria então? Como é que ela calcula isso? Como é que ela sabe o que que a Maria. Como é que a doutora Maria sabe o que que ela fez e o que que ela não fez? E como é que a Larissa? Tive a sensação de que a Larissa está fazendo isso manualmente, por fora, tá? será que não é por causa da prótese? Como é que faz a prótese aí para descontar? Porque a Maria ela tem bastante prótese, todo mês ela tem. Tá, não, 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 mas já vamos chegar nesse ponto aí da Tá. prótese, tá?
Porque o que que acontece? Toda vez que você sai do computador e vai para o manual, Uhum, existe uma chance de erro humano. E o que sim. que eu observei aqui, tá? No seu repasse, que, por exemplo, no mês de março deveria ter sido de 11.205. Quando eu entro aqui, ó, contas a pagar, pagos, não está aparecendo aqui, março. Quando eu entro aqui no seu pagamento, que se não me engano foi o último, foi aqui no final, Uhum. salário é uma coisa, está tudo certinho, quer ver? Não bate com o valor que está ali, você deveria ter recebido mais. Aqui, ó. Ah, não, esse aqui foi o que eu, inclusive, não encontrei seu pagamento. Deixa eu ver se foi esse. Então, o meu, o meu pagamento que aconteceu foi o seguinte, deu negativo, porque foi muita prótese, que ela me explicou foi isso, até eu ia ver isso aí, foi muita prótese, e o que eu ganhei não cobriu o que eu paguei de prótese, da prótese sob implante, Não, tem alguma coisa errada. deu negativo. Não, 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 nunca pode dar negativo, nunca. Será que não é por causa dos parcelamentos? Que Não, parcelou muito? mas você não recebe parcelado? Não tem Não, como ainda isso ter não. acontecido. Eu não cheguei a pegar direitinho para ver. Ela falou, olha, doutor, deu negativo, porque o seu gasto, o que você ganhou, você gastou mais em prótese, né? Não, 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 não. Tipo, tinha dado 11 e pouco, aí prótese tinha dado mais. Pois é. Então, aí que vem o ponto, assim. Prótese deu mais quanto e para qual laboratório? Foi para o Aprobato? Foi para o É, Protético Júlio e para o Compac? E para o sim, Renan? o compacto no caso é só meu, né? Só Sim. prótese sob implante. E o E- Júlio varia um pouco entre da Maria, a Patrícia e eu, né? E Então, o aprobato, a maioria é meu também. O aprobato, se tiver da Patrícia, é pouquinha coisa. não, até aí tudo bem. Mas aí que vem o ponto. Aqui está lançado como um gasto da clínica. E não foi a clínica quem gastou. Então. E é isso que, então, que tem que ver, então, porque assim, ela faz a comissão, por exemplo, os protéticos são os mesmos protéticos que eu sempre trabalhei, né? Que a clínica sempre trabalhou. Vamos falar um dentista parceiro, por exemplo, a Maria. Ela faz muita coisa com o protético, acho que não está aí, é Rodrigo, ele está em cima ali, ó, Rodrigo. A Uhum. maioria ali é da Maria. Então, ela pega, o que eu estou entendendo assim, que ela pega a comissão da Maria, né, do que ela ganhou, e desconta o que foi prótese, Isso. né? Exatamente. Isso. Porque o ideal aqui seria o quê? Ela vinha aqui nos comissionamentos, opa, aqui, ó, nos comissionamentos. Vou dar um exemplo, tá? Aqui. Tá. Se eu pegar do José, ó, você está com uma previsão de receber agora, em abril, você deveria ter recebido 11 mil. Na hora que ela Uhum. consolida isso daqui, deixa eu fazer, vou tentar fazer um aqui, ver se não dá erro, tá? Vou dar um exemplo aqui, tá? Ó. Na hora que ela consolidar esse, não, não posso fazer, senão não consigo desconsolidar, desculpa. Na hora que ela Tá. consolidar isso daqui, vai aparecer aqui no contas a pagar, vai aparecer exatamente você. E aparecer aqui Uhum. assim, ó, aqui, ó, e aparecer aqui, José Orlando, R$ 610, contas a pagar. Ou seja, Uhum. ela tem que te pagar um salário, que é a sua comissão, como dentista. Aí, ela vai pegar o laboratório e vai falar assim, opa, peraí, o laboratório esse mês do José Orlando está dando R$ 300. Ela vem aqui na sua comissão
tá? Ó, vem aqui na sua comissão, vamos supor que aqui fosse a sua comissão. Vem aqui em Tá. opções, ela vai pagar, só que ela vai pagar só o laboratório por enquanto. Vai, por exemplo, vou pagar aqui R$ 50 no laboratório. Vem aqui nas observações, coloca aqui, pagamento de laboratório compacto, ok? Sim. E processa o pagamento, ou seja, dos 283, ela ia tirar R$ 50 que é para o compacto. O que que eu quero dizer isso? Saiu do caixa da clínica o pagamento do laboratório? Não. Não. Saiu do seu salário. É. Então você vai observar que ali, no caixa da clínica, não apareceu a sua comissão como dentista. Só saiu o pagamento de laboratório, correto? Correto. E Uhum. aí o que que acontece? Como ela fez isso com todos os dentistas, a sua conta de laboratório no mês de março ficou gigante. Ah, E tá. aí ela Entendi. quebrou o seu caixa. Uhum. Entendi. E Tem que mais, tirar. quando eu venho aqui no contas a pagar, ó, no contas a pagar do que foram pagos, além de eu encontrar no mês de março o pagamento dos laboratórios, eu também encontrei pagamento de dentista. Aí ficou confuso para mim se, cadê os pagamentos de dentistas? Está mais aqui embaixo. Ficou Acho confuso que para mim dia se. 15, né? Oi? É dia Dia 15. 15, acho que Deve ter dia sido aqui. Aqui, ó. 15 Ficou é. confuso Uhum. para mim se no pagamento, por exemplo, da Iole ou da Ana Flávia, se aqui foi descontado o laboratório. É. Não mostra para mim. Não, não mostra, né? Uhum. Entendeu agora a diferença? O ideal Entendi. seria ela jogar o valor total da comissão do dentista aqui, e em cima desse valor de comissão, ela vai abatendo o laboratório. É. E, por exemplo, assim, você falou o negócio do, por exemplo, assim, o paciente Leandro fez uma dentadura, né? A Maria, por exemplo, fez uma dentadura e então tá, ela entregou. Aí, quando ela entregou essa dentadura, é que ela vai receber a comissão dele, né? Desse Isso. paciente. Então, ela tem que colocar ali a referência, vamos supor assim, ela cobrou 2.100, acho que a gente cobra 2.100 uma dentadura. E o protético vai dar aí uns R$ 700, né? Por aí, deve, não sei. Então ela coloca esses R$ 700 nesse mês que ela recebeu, né? Exatamente. Entendi. Por quê? Ah, tá. Ela, quando você recebe, por isso que eu falei assim, não pode dar negativo de jeito nenhum. Por quê? Você não recebe só aquilo que você finaliza? É, E o uhum, laboratório sim, só não te cobra quando você finaliza? cobra quando finaliza, é. Uhum, No seu repasse não está incluído seu valor de laboratório, mas a sua mão de obra? tá Então incluído. não Uhum. tem como dar negativo. Temos que ver. Eu vou ter que sentar com ela e ver. É uma coisa que a gente acaba. A gente é dono, né? É o erro do dono, né? A gente é dono, a gente acaba deixando. Não, eu estou vendo que o laboratório está alto mesmo, que eu estou entregando protocolo, zircônia e tal. Não, mas E. você como dentista operacional, você recebe o suficiente para pagar o laboratório e para sobrar, Uhum, sim, entendi. tá? Então nós É, vamos, eu eu estou aqui com você hoje exatamente para a gente corrigir isso, tá, não, José? vamos corrigir. Não, é Porque importante corrigir, é importante, né? porque senão você vai ficar com a sensação de que não está vendo dinheiro. É, Não é? Quando, na é, verdade, ele está aí, mas ele está lançado todo trocado. que o que você está tentando me dizer é o seguinte, por exemplo, assim, por mais que vamos pegar aqui a doutora Maria, ela recebeu ali 1.460. Por mais que, esse é desse mês, né? Esse mês, né? Ou não? Esse aqui Não, é do esse mês de é, março. então, vamos dizer, está descontado ali a prótese dela, Não mas sei. está como despesa para mim lá. Exato, Entendi está como agora. despesa da É, clínica, é verdade. Eu não tinha me atentado a isso, isso é importante. tá? Então, Tá. muito cuidado, porque uma coisa é a gente descobrir assim, quanto está custando a sua, vamos dizer, sua folha salarial de dentistas operadores. A outra é Aham, quanto que está custando sua clínica. E quando sim. ela tira o valor do laboratório, e ao invés de descontar do salário do dentista, ele joga esse valor de laboratório nas costas da clínica,
com certeza vai dar erro. Então é isso que está acontecendo. Porque realmente quando se, vou dizer, então, por exemplo, assim, a clínica, ela não tem, vamos dizer, então a clínica ela não tem despesa com prótese, ela tem, isso tudo é descontado Do dentista. dos parceiros, inclusive meu, né? Isso. Entendi. É, E o parceiro nunca vai ficar endividado com o laboratório. Por quê? Como ele recebe a partir do momento que ele finaliza, e o laboratório também cobra quando finaliza, isso quer dizer que o aham. dentista, no dia que chegar a notinha do laboratório, ele vai ter dinheiro para pagar. É. Às vezes pode acontecer assim, porque isso tudo é, vamos dizer assim, até uma coisa até que eu não, que eu tenho, no início eu tive dificuldade para entender, né? Por exemplo, tudo isso, toda essa conta de março que nós estamos vendo aqui é referente a fevereiro, né? É de um mês do outro, né? O pagamento dos dentistas aqui em março é referente a fevereiro. É. Então, por Então. exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar Maria das Graças também, da doutora Maria. Uhum. Vamos supor Tá. que ela tenha, na verdade, quando fechou o comissionamento, vamos ver o comissionamento dela de fevereiro. Nós estamos em março, né? Vamos ver qual que era o comissionamento dela de fevereiro, ó. Maria, fevereiro. Ó, o comissionamento dela é de 1.460. Aham. É isso que ela Sim. deveria receber. Quando a gente chega aqui no contas a pagar o que foi pago em março para ela, 1.460, certinho. Aham. Então ela não teve prótese. Ela não teve próximo. Mas, então, é isso que eu não estou entendendo. E ela. Ah, tá. Você viu lá o comissionamento. Então, tudo que ela colocou lá direitinho, então não teve, né? Agora eu vou pegar Entendi. a doutora. A Ioli tem prótese? Tem, não tem? Não, ela é Não. mais orto, né? Joyce Acho tem? que mais também não tem, não. Tem mais é da. A Iole pode ter aparelho, né? Ortodontia, contenção, aparelho de contenção, né? Não, vamos pegar. O Carlos tem? Não, o Carlos é Não, manutenção não, de equipamentos. não, isso aí é manutenção, manutenção. Ana Flávia. Não, não tem. Prótese, a maioria é a Maria e a Patrícia. Ah, tá. É. E a Patrícia também não apareceu aqui. Não apareceu aí. Então, é aquele negócio. Isso também é uma coisa que tem que ver com você. Por exemplo, hoje, né? Hoje, hoje foi o dia dos pagamentos, né? Aí pagou para Patrícia, pagou para todo mundo. Como a conta lá está bem apertada, não pagou o meu ainda. Então, aí é isso que eu queria ver com você. Mesmo que isso tem que constar no controle odonto, né? Tem que constar ali. Mesmo que eu não faça a Tem, transferência, tem que constar. tem que ficar em aberto lá. Estamos devendo, doutor Zé Orlando. É, Você não pode. entendi. Porque quando fechar o mês, ela é obrigada a te pagar. Aham, Tá? sim. Aqui, por exemplo, quando a gente olhou aqui, desculpa, no. Eita, peraí. Estava aqui agora nos pagamentos, aqui, ó. Fluxo de caixa, aqui do mês de março, que a gente olhou aqui no final, aqui apareceu para mim comissões. Opa, peraí, desculpa. Contas a pagar, pagos, março. Eu encontrei aqui comissão da doutora Patrícia, aqui, ó. Tem o salário, tá certinho, perfeito. Uhum. Isso. Comissões, 1.676, É isso aí. tá? Uhum. Aí, vamos ver se no mês de fevereiro, quanto que foi que ela produziu. Vou vir em comissionamentos, Patrícia, fevereiro. 3.540. É, Então, pode deveria ter ser lançado lá 3.540 e, em cima dos 3.540, ia abatendo o protético dela, pronto. É isso. Uhum. tá? A gente vai ter que ficar bem atento, tem que reformular isso aí, tem que refazer Isso. isso aí. Mas eu vou fazer reunião com a Larissa, se você quiser antecipar alguma coisa com ela, tá? Mas eu vou refazer a reunião, eu vou fazer reunião com ela para a gente Tá. organizar isso aqui, tá? Bom, não, vamos organizar. Não, e Para também.
eu fiquei triste dela não responder você. Ela tem que responder, pô, por mais que Ah, eu mas até eu eu achei que fosse até feriado aí. não, não, por exemplo, sexta-feira eu não estava aqui sexta-feira, até eu desmarquei a reunião com você, porque os Sim, eu pais vi da lá. Patrícia vieram. Eu expliquei para a Yara, né? Os pais da Patrícia vieram, a gente foi fazer um passeio para E que comemorar o passeio aniversário fantástico, dela. hein? É muito bom lá, Nossa Senhora, hein? Que é isso? Bom demais que lugar, hein? muito bonito lá, Nossa. Paraty. É, Então vamos espetacular. lá. Só retornando aqui. Por que que eu queria puxar isso aqui com você? Ainda tem mais coisa ali para frente, tá? Quando eu Tá. pego o seu caixa de janeiro, ele aqui aparece para mim 35 mil negativo. Uhum. Isso Porém, daí é. contudo, todavia, Eu aquele falei. número até hoje não foi consertado. É, não, então, eu fico até, eu fico com vergonha de você, Leandro, porque eu já pedi isso aí, já pedi, quando eu vou ver, não consertou. Aí, até eu fico envergonhado, eu tinha que ter consertado isso já, eu tinha que ter consertado, Que fica com né? cara de prejuízo. Fica, né? E, na verdade, ela botou aqui um gasto que. Gigantesco aí que não tem nada a ver, né? Não, Aí, isso aí já tinha que ter saído. o que acontece? Quando eu venho para fevereiro, aí, de repente, eu encontro um lucro gigante. É, Você vai, gente, eles tiveram praticamente 50% de lucro. Olha isso. Clínica aí nenhuma tem que tem ver se. 50% de lucro hoje. Aham. Não, Foi eu onde eu prometo pra você que conheci. não. Vou começar a olhar melhor isso aí. Eu falei Agora esse assim, negócio tem me uma coisa errada surpreendeu. aqui. A sensação que eu tive foi, esqueceram de lançar pagamento. Pode ser. O negócio da prótese lá, por exemplo, a gente olha só o número por cima, né? Uhum. Eu ia até comentar com você que, cara, eu tô cobrando errado, eu tenho que rever esse negócio da prótese e tal. Eu tava preocupado com isso. Falei, pô, a gente parcela e depois tem que pagar o laboratório de uma vez, assim, e tal, não sei o quê. Aí eu ficava preocupado com isso. Falei, tá, tem alguma coisa errada. Eu até recuei, eu até recuei, falar a verdade, você até recuei na questão da protocolo de zircônia. Mesmo o Rodolfo fazendo mais barato para mim, quando vem o pagamento, que é 6 mil reais, como a clínica não tem um capital de giro, aí entra, complica tudo. Então, assim, eu até deixei submerso. Estou fazendo mais de acrílico e tal, para segurando um pouquinho e mudar a forma de cobrar um protocolo de zircônia, por exemplo. De É, repente, eu fazia por exemplo, eu tive que fazer os implantes, receber aquela parte. Aí, ali no quarto mês, a pessoa assume um compromisso comigo de me pagar, que seja os 6 mil reais, 6 mil reais sempre é assim. à vista, É. para mim cobrir esse gasto e depois A gente continuar, sempre né? coloca Aí, na negociação, a entrada, ela tem que cobrir o custo do material e do dentista. aham, E você, isso. então, sua mão de obra também. Então, basicamente, o que está previsto de você receber no seu comissionamento, no protocolo de zircônia, vamos supor que seja 6 mil mais R$ 1.000 de mão de obra, esse Uhum, daí deveria ser até o dia da entrega, no mínimo, ele tem que ter pago isso. isso, Então, vamos supor que, Leandro, uhum, eu vou fazer os implantes, eu posso esperar 4 meses, depois eu levo mais um mês para poder confeccionar o protocolo de zircônia. Deu 5. Então, a Larissa já tem que estar ciente de que nos primeiros 5 meses o paciente tem que ter pago no mínimo 8 mil. Porque quando chegar o dia de te pagar, ela vai ter que uhum, tirar do bolso da clínica 8 mil e entregar na sua mão, né? é, Aí, o uhum, que acontece? Ela, na verdade, já recebeu esse dinheiro. Ela já recebeu é, esse dinheiro. uhum. Então, tá lá na É, negociação. então, por isso que eu falo nessa questão do comissionamento ali. Vamos supor um caso assim. O paciente pagou parcelado, 8 mil, igual você falou, 8 mil parcelado. Só que aí chegou agora em abril, eu, eu coloquei lá que entreguei o protocolo, né? Entreguei, então vem a despesa dos 6 mil lá na conta. Tá, verdade, entendi. Aí eu recebo o comissionamento inteiro, né? Esses 8 mil, né? Uma vez, Por isso que não tem como Vai dar lá, negativo. você paga o laboratório. Ou seja, a clínica não desfalca, porque ela já recebeu esses 8 mil, Uhum, né?
Aí você É, fala assim, não, Leandro, mas eu acabei gastando com outra coisa. Sim, mas você também recebeu de outros pacientes que agora estão pagando o residual do tratamento que já até terminou. Então a gente acaba é, mantendo o caixa ele saudável de alguma forma, sim, tá? entendi. Aham, Mas vamos lá. Caramba, ainda tá, não. O que que acontece? Continuando aqui, aí foi o que eu vou te falando. O outro, o crítico para mim foram as comissões, tá? A sim, contabilidade, ok. Correio, ok, ó. Dental clínica. Aí isso me chamou atenção. tá, Aqui, para nós, que é o que a gente tinha sugerido para vocês, o material odontológico é dos dentistas, com sim, exceção gás, rolete de algodão, sugador, né? E os uhum, materiais de implante, tá? Os materiais isso, de implante é da clínica. Quando fala dental clínica e dental uhum, dentista, o que que seria isso daqui? Dental clínica é o que vocês realmente compraram na dental, que é de uso comum de todos. Eu queria que você confirmasse se esses lançamentos aqui aham, realmente são de notinhas de uso comum da clínica e tá, não notinha sua ou da doutora Patrícia, que deveria ter sido pago por vocês e acabou jogando uhum, para a clínica. tá. Não, Por pode que que eu ser, estou pode ter falando isso? acontecido isso Porque eu mesmo. achei É, baixo isso aqui, ó. Eu achei baixo sim, exatamente o valor que está sendo pago por dentista junto à dental. Normalmente tá, é maior, uhum. tá? Como que funciona isso daqui? Eu Vamos. acho que, talvez esse dental clínica aí, não, tá escrito implantes está embaixo ali, implantes está embaixo. É, Não, tem que ver, eu acho que esse dental clínica aí pode ser a dental que a gente usa, né? Que eu, o Patrícia está usando, está colocando aí. isso. Mas não é para ficar lá. Eu fico os boletos, eu vou ver com ela Então, por direitinho. isso que eu estou falando. Aí, de novo, dá a sensação de que a clínica está gastando muito, É, tá? uhum, E aqui, com sim, relação ao dental dentista, aí sim, o que que é esse dental dentista? Um dia você estava aí, você precisou de uma caixa de luvas, e a caixa de luva é responsabilidade do dentista. Aí você chega uhum, lá para a menina, para a sua SB, e fala assim, ó, acabou minha luva. Aí ela falou assim, ah, a clínica vai te pagar, vai te dar uma caixa então. Ou você quer que a Larissa compre uma caixa para você? Aí na hora você estava sem dinheiro, você estava sem cartão, você está com pressa, a Larissa compra, uhum. ela lança tudo aqui, mas ela tem que abater isso de você. E não Abaixa a lançando aqui, ó. função. Por quê? Observa, nesse momento, o seu caixa ele está constando um valor enorme, ó, de 5.800 mais 1.800 de dental. Uhum. Foi a Não, clínica tá mesmo quem errado. gastou? Não, não deve ter sido, não. Porque a clínica, ela compra o quê? Luva para auxiliar, né? Para Sim, auxiliar. Eu acho que a gente está pagando aqui acho que a única coisa que paga é o filme radiográfico, esse dia acabou pagando da clínica, que a Patrícia estava usando também. Mas o Dr. Limar, ele traz o dele. Tem que sim. ver. Eu acho que tá misturando aí. Eu vou dar É, uma olhada nisso. Eu vou conseguir te informar direitinho. Vou pegar tá. tudo isso aí. Outro ponto aqui importante, ó, de novo, por isso que eu estou te mostrando, o caixa de vocês está muito mais saudável do que você pode imaginar. Uhum. Só que, como os lançamentos eles estão equivocados, dá a sensação de que não está sobrando dinheiro no final para a clínica. É. Tá? Então, vou pegar mais um aqui para a gente ver, ó. Esse aqui é interessante, tá? Ó, despesa riso. Por que que a despesa É. riso está entrando aqui dentro do caixa da Simpla, Não era para estar aí. Não era. Uhum. Isso aí não tá? tem nada a ver. Uhum. Inclusive, estou vendo Outro, ali também, o empréstimo também não era para estar ali, não. O não, empréstimo não é para estar como despesa, não. aqui, ó. Uhum. A não ser, é Então, um empréstimo da clínica, não, é um empréstimo da clínica mesmo? não, não, esse é empréstimo pessoal, aquele que eu falei para você, né? Então, Eu não. peguei para acertar a minha situação. É. Então, que acontece? Ela pega tá acontecendo, pode estar acontecendo o seguinte, ela pega Seu salário, a contabilidade pede o extrato bancário, né?
E a contabilidade, ela fica perguntando. Pergunta para o doutor Zelano, o que que é isso aqui? Pergunta o que que é isso aqui. Eu falo, isso aí é empréstimo bancário. Isso é isso, tal, não sei o quê. Mas não é para colocar aí. Isso aí entendo que é pessoal, isso aí, É. né? Então, quebra o seu caixa de É como novo. se isso aí fosse retirada de lucro, vamos dizer assim, Isso. E né? retirada de lucro, na verdade, está aqui em cima, ó. É. Uhum, Que no mês, aí de novo, lembra que eu falei assim, eu bato o olho, eu falei assim, gente, tem uma coisa muito discrepante aqui, ó. 36 mil no mês, uhum, 5 no outro e zero no outro. é. Uhum. Lembrando que distribuição de lucros, a nossa sugestão é que ela aconteça a cada 3 meses ou a cada 4 meses. Tá, você me falou mesmo, é. É. Mas Uhum. aí você fala assim, não, Lia, mas eu estou cheio de conta para pagar, eu quero pegar todo mês. Não tem problema, pode pegar. Mas depois confere se foi isso aqui mesmo. O que É, que eu foi vou conferir distribuição de lucro, direitinho. o que que foi salário, o que que foi comissão, É. Uhum. tá? Vamos continuando, vamos lá. O FGTS, eu não sei se é isso mesmo, mas ele dobrou. 400 foi para 703, depois 855. É, eu acho que em janeiro estava só com uma funcionária, né, registrada, né, que era a Larissa. Nessa troca, né, aí a gente fez os testes, tudo, né, e agora tem mais duas, né, acho que é por isso, Tá. E tá? aqui, plano de componentes está ok, certinho. Internet, IPTU, já entendemos, né? Ah, tá errado, né? Uhum. Jornais e revistas, é algo que vocês estão assinando ou foi alguma ação de marketing? Não, foi marketing, foi uma revista aqui da cidade que eu fiz Então, né, mesma coisa, ele não pode estar aqui, deveria estar lá em marketing, tá, tá? uhum. Continuando, limpeza da clínica, tá tudo ok, só não, mas de novo, assim, deu uma dobrada aqui, ó. Vinha 409, 429, de repente 936. É isso mesmo? É, tem que ver. Limpeza da clínica? É, deve ser material de limpeza isso aí, deve ser material de limpeza. Então, mas Tem que ver. material de limpeza tá aqui, ó. Tá aí? Então, só se ela está colocando aí o manutenção do ar-condicionado, né, que fez há pouco tempo. Mas aí E entra aqui, ó, manutenção manutenção. e pintura. Aham. Aí É, deveria aí estar aqui, ó. deveria estar aí, então. Porque o que eu É, fiz foi limpar dois ar-condicionados aqui que estava com defeito. Tava ruim, né? uhum. Mês passado. Mas entendeu aqui como que os lançamentos também estão fora da posição e fica estranho a gente pegar os valores que vêm numa constância, de repente você vende Aham. 400, depois a faxina pula para É, 936, tá? tem que olhar. Vou olhar isso aí. Vamos lá, continuando aqui, tá? A luz está ok, aqui a manutenção de equipamentos, aqui, ó, poderia ter entrado o ar-condicionado aqui, talvez até Sim. esteja, tá, ó. É, pode ser que esteja também, Agora, né? olha só, 200, 1.500, 4.373. Aí deixa eu falar com você, eu tive que trocar o estofamento do equipamento, de dois Ah, equipamentos não. aí. Tá, então teve mesmo, Aí, né? isso aí teve mesmo. Não, Eu tranquilo. imaginei que ia ser alto mesmo. Não, perfeito. Aí vem aqui o material de limpeza, tá, ó. Eu entendi que aqui deve ter feito um estoque, aí não precisou comprar no mês seguinte, depois compra só algumas coisinhas para repor, Sim. né? Mas, de novo aqui, ó, protético, tá vendo, ó? 18, Uhum. 798, 18, 15. Tá jogando nas costas da clínica o protético. Tá, isso aí me pegou de surpresa, eu não É. raciocinei sobre E isso. aqui tá protético dentista, Protético, dentista. Não sei. tá? Dentista Isso aí avaliador tá agora. ok. Remuneração dentista líder tá ok, tá certinho, tá? Vamos É. lá. Rescisão de uma funcionária, retirada de Prolabore. Aí me confundiu de novo. Ó, não tem nada aqui, tá vendo? Não Uhum. tem nada aqui, ó. Aí, de repente, tem uma tirada de 5, depois 30. É. O 30 também nem eu tô entendendo aí. O 5 ali, eu acho que foi realmente tirou 5 para. Eu mandei colocar Prolabore mesmo. Teve um tempo aí que eu falava que tinha que tirar 5, né, de Prolabore. Uhum.
Não, Aí, até mas a aí não tem 30. problema, não. Você pode tirar os Aham, 5. O que eu não consigo entender é por que que não existe a constância aqui, ó. Cadê o restante? Como é que ficou? tá. É, vou ter que ver direitinho. Tá? A questão salário scanner. Ah, o scanner Sirona, ele entra como aquisição de equipamento da própria clínica, tá? Entra, aquisição, né? Isso. Não é você que está pagando, não, né? Não, tá pagando a clínica. Ah, tá. A clínica está pagando, né? É, a clínica tá pagando. Perfeito. E o mais importante de todos, que é que sempre me pega, que é esse aqui, ó. Vamos lá. Tarifas e taxas diversas, que ainda tem que consertar. Tem. No mês seguinte, ok. Agora, o que é que vocês gastaram de tarifa e taxa de R$ 5.000, meu Deus? Então, isso aí deve ser, só se for a taxa de cartão, mas não dá isso tudo. Não, não dá, José. Que isso? Não dá isso Não tudo. chega a 200, R$ 300 Uhum. no mês, dependendo da Uhum. quantidade que você passa. Eu vou procurar saber, então, o que que é isso aí É. também, porque eu não tô Então, entendendo. o que que nós vamos fazer? O que eu quis te mostrar aqui, deixa eu só fechar aqui, Uhum. José, para ficar mais entendido esse nosso encontro de hoje, tá? Porque Tá, é muito importante para mim, deixa eu só tirar esse lapisinho daqui. É muito importante para mim, José, que você. Deixa eu parar de compartilhar aqui, tá? tá. Aí, beleza. É muito importante para mim, José, que você veja o fruto do seu trabalho, que é o dinheiro. E da forma como está ali, ela está misturando os seus ganhos com os gastos da clínica. E está dando a sensação de que você está bancando a clínica. Por isso que você falou Uhum. assim, inclusive eu não tive salário no mês passado. Não, 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 não. Tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada, porque não você tem que ter seu salário como dentista, tudo certinho. Então, o que que eu Sim. vou combinar com ela? Porque você viu que os meses de janeiro, fevereiro e março, os números são inconsistentes. Eles não fecham. Não está dando certo. Então, eu vou combinar com ela de eu intervir, se você me permitir, no Uhum. lançamento dos gastos do mês de abril, Não, claro, permito. tá? Para que a Claro, gente possa fechar o mês de abril certinho. certinho. Não, com certeza. Pode ser Né? dessa Vamos fazer. forma, tá? Pode ser Então, sim. vou tentar marcar o mais rápido possível uma reunião com ela, e Tá. porque ainda dá tempo da gente entrar ali e ficar corrigindo o Uhum. que está sendo lançado. Porque se eu for Tá. pegar com ela janeiro, fevereiro e março, aí ela não vai conseguir fazer o serviço Não é. direito, tá? Vamos começar certinho agora em abril para a gente ter um parâmetro depois, né? Sim, sim, sim. Que aí eu fecho com ela, eu vou pegar conta por conta. Mas por que que eu estou conversando com você? É porque eu não quero criar uma situação de desconforto entre nós e ela, como se Sim. nós estivéssemos duvidando dela. Ah, tá. Entendi. Esse é que é o Aham. ponto, tá? Porque senão É, ela vai se tornar, ela vai falar assim, ela vai começar a achar que a gente é inimigo. Não é, tipo assim, o grupo inimigo é. dela, entendeu? Nossa, a gente está querendo. Não, não é isso. O que a gente está tentando é mostrar para você, José Rolando e Patrícia, que a Aham. clínica dá lucro. Aí você vai falar, mas aonde está esse lucro? É isso que eu quero fazer, tá? Então, para isso, a gente tem que fazer um lançamento muito certinho das contas naquela planilha. E eu vou Sim. entrar com ela, então, e vou pedir uma revisão do lançamento a partir de abril, para a gente entender como vai ser o mês de abril frente ao que vocês estão ganhando. Pode ser Tá dessa bom. forma? Pode ser, pode sim. Tá. Pode ser sim. Pode fazer. Mas aí eu vou pedir para você dar uma olhada nos meses anteriores, tá? Não, vamos olhar. Inclusive, essa última que você mostrou aí, eu não entendi completamente esse 5 mil e pouco de taxa. Tô De tentando lucro, pensar aqui. Na reunião, eu até falei com ela, a Jéssica vai participar com ela também, Uhum. porque vocês estão usando aí o Saúde Service, não é? Saúde serve, serve. A Uhum. gente vai pedir para ela compartilhar com a gente. Pode. Vai ser um Tranquilo? pouquinho. Vai demorar um pouco. Você foi buscar o peito já? Não, tá. Eu vou demorar. Pode almoçar lá, almoça lá, tá? Tá, pode ir lá, tá?
Aí, Perfeito. prontinho. Já estamos finalizando aqui. Eu vou pedir para a Não, tá. Nandia ela compartilhar com a gente a tela do Saúde Service para eu entender onde é que ela está olhando a taxa. É, Porque eu não acredito então, que ela esteja fazendo por mal, eu acredito que ela deve estar olhando no lugar errado. não, lugar errado. Então, eu até foi falha minha, eu tentei olhar com ela e não consegui achar esse lugar lá que mostra a tela. Não, eu dei junto lá, abrimos até o site também. Mas a Uhum. gente não está conseguindo achar onde Isso. está, né? Mas eu falei com a Jéssica, ela vai participar comigo com a reunião É, com a se ela mostrar Larissa. o caminho direitinho, né? Aí, Isso. porque você falou que já fica pronto lá, né? Dá para ver pronto Fica. os valores mensais, né? Por isso que pode ser que ela esteja clicando em algum lugar, vendo alguma coisa diferente ali. Mas aí a ideia é a gente É, tentar corrigir para ela, com vocês aí. tá. Certo? Certo, não, certinho, tá? Perfeito. José, para a gente não se estender demais aqui, só para constar, tá? Fechamos a parceria com a Sim, tá? Tá Ah, faltando. tá, É tá que eles bom. estavam em convenção até sábado. Então, só Aham. hoje que o representante está retornando para a gente assinar o contrato, onde vocês vão poder comprar componentes a 55% de desconto, implantes com 65% de desconto, independente da quantidade. Um, dois, Tá três, ótimo. quatro, cinco implantes, tá? O Beleza. envio, a compra tem que ser feita, porque eu fechei com a distribuição de Juiz de Fora, tá? Ah, tá. Isso que eu ia perguntar, Mas né? ele já está, porque tem vocês e tem Leme também, que é aí no interior de São Paulo. Ele, Tá. ele já está olhando, não para agora, mas para um segundo momento, da sua compra ser, o pedido ser efetivado aqui, mas a saída do produto sair da central de São Paulo, Tá ótimo, tá bom. tá? Mas Não, mas isso mesmo que for Juiz de Fora, não tem problema. Eu me organizo aqui, é só não pedir em cima da hora, né? beleza, mas isso Tá? fica para um segundo momento, porque ele falou assim, eu não sei qual é a logística lá. Quando você compra daí, sai de São Paulo? Sai aqui de Guarulhos, eu acho que São José ou Guarulhos, sai Tá. aqui, E chega em né? quanto tempo quando você faz o pedido? Dia seguinte, 2 dias? Ah, 2 dias, 2 dias? 2 dias, né? Tá. 2 dias, Não, tá? beleza. A Implacil, eu até vou confessar para você, confessar, vou trocar Compartilha. ideia com você. A Implacil, cara, nossa, não sei se é porque a Austin comprou eles, está desorganizado demais. E olha que eu não sou reclamão, não, eu compreendo, eu trato bem os vendedores, tudo. Tá uma troca de vendedor, inclusive a vendedora que me vendia, ela passou para Sim, ela foi embora para Sim, me mandou um recado aqui, Zé, agora eu tô lá na Sim. Aí, e assim, esses dias estão fazendo confusão com o boleto, sabe? Os boletos estão vindo com QR Code errado, a gente tenta pagar, não consegue. Aí eu fiz uma compra, agora eu fiquei bravo que eu fiz uma compra, aí me cobraram que eu estava atrasado. Falei, não é possível. Aí fui ver, era o tal do QR Code errado. Então eu falei, puxa, vocês precisam organizar melhor isso aí, né? Então, aí deu uma desanimada deles. Uhum. Porque eu Ah, até falei isso, parece que foi comprado pela Austin, piorou, eu achei que ia melhorar com os coreanos lá. a compra também, se você quiser fazer aqui com a gente, vai ficar diferente. Você pode fazer direto aqui com a gente também, tá? Porque a nossa Ah, tá. negociação, apesar de o desconto chegar para você, o nosso sistema aqui de envio é muito mais prático, se você quiser. Mas tem sempre que você envia o pedido, vamos dizer, você precisa do pedido, você envia para a Jéssica e a Jéssica já faz o contato, já resolve tudo para você. Você fala da Emplacil, ou Tem da Brasil, Sim, da Emplacil, né? Tá. tá? Vou ver. Eu vou ter que comprar componentes com eles, tal, porque eu fiz um estoque, né, tem implantes deles aqui ainda, tal. Uhum. Mas eu acho que eu vou migrar para Sim, eu vou ver, Tá. né? Migrar um pouco para Sim, Perfeito. Mas tá? já daqui a pouquinho, essa semana, se Deus quiser, ali aparecendo aqui, é só dar aquela assinada do contrato para estar valendo e a gente colocar isso aí para rodar. Tá legal, não, beleza, tá Tá? bom, tá Perfeito. ótimo, tá? Ô, José, estou muito Perfeito. preocupado com a questão do tráfego. Já vou fechar essa reunião, já vou chamar o Carlos aqui, tá? Então, vê isso pra gente, por favor, Não né? gostei do ocorrido, não. Pode achar que eu vou tentar resolver isso aqui. Tá bom, Tá tá bom? legal. Meu querido, Obrigado, obrigado viu? mais uma vez. Vamos nos falando, Não, Alessandro. Não precisa esperar a próxima reunião, não, tá? Porque eu estou não preocupado com a questão do então, caixa esse também de negócio, vocês aí. esse negócio Organizar. do, esse negócio do caixa me preocupou bastante. Eu vou aproveitar o feriado agora que eu vou ficar mais sossegado. Eu vou dar uma revisada, depois eu até marco uma reunião com você para a Tá. gente conversar de novo, Ótimo. Perfeito, tá? então. Tá bom?
Obrigado, José. Bom Alô? trabalho aí para vocês, tá? Tá? Beleza. Tá Bom trabalho bom. para vocês. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado.